vim aqui era para falar sobre os dons espirituais. Mas de ontem para cá o Senhor tem ministrado em meu coração para falar a respeito de adoração. Porque a gente ouve, a gente lê a palavra de Deus. Você lê de Gênesis a Apocalipse, Deus se referindo ao homem, sempre dizendo assim: se o homem me adorar. Aí ele fala para o homem: me adore, me busque. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí a gente vai, aceita Jesus, aí vai para a igreja, aí chega na igreja, aí todo mundo fala: vamos adorar o Senhor. Vamos para a igreja que lá a gente vai adorar o Senhor. Aí a gente começa a ler a Bíblia, aí vê lá no livro de Isaías, aquele momento que Isaías viu os anjos adorando ao Senhor, cobrindo o rosto, né? Porque para não ver a face do Senhor, e ficavam falando, cantando: Santo, Santo. Pode deixar, pode deixar. Pode, hoje pode deixar, vai não, hoje pode deixar. Você anda muito. É. E aí fica Santo, Santo. Aí a gente fica pensando, você vai entender o que eu estou falando. Você começa a ver isso tudo, aí você imagina, Deus, Ele deve ter um problema de autoestima baixa. A gente começa a pensar, a olhar para Deus e pensar: Deus é carente. Ele precisa de uma pessoa 24 horas por dia ali dizendo: Santo, Santo tu és, Santo és tu, Senhor, tu és santo, Santo, Santo. A gente acha que Deus precisa realmente que a gente fique às vezes cantando: Santo, Santo, Santo. Olha para o teu irmão e diz assim: nada do que você fizer vai tornar Deus mais Deus do que já é. E nada do que você fizer vai tornar Deus menos Deus do que Ele já é. Sabendo disso, então por que Ele pede tanto para que nós venhamos adorá-lo? Por que Ele pede tanto para que nós venhamos adorar Ele o tempo todo? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não precisa da sua adoração. Você é que precisa adorar. Sabe por quê? Porque Deus sabe que aquilo que o homem adora, ele se torna parecido. Quanto mais você adorar o Senhor Jesus, mais parecido com Ele você vai ficar. Mais perto do que nós chamamos de caráter de Cristo você vai ter. Você já viu pessoas que começam, que são fissuradas, 100% fissuradas no dinheiro, e tudo é o dinheiro. Elas acabam se tornando pessoas materialistas. Elas acabam se tornando pessoas que assim, tudo é o dinheiro. Acaba tendo como sendo o Deus dela o dinheiro. Nada mais importa a não ser o dinheiro. Então tudo que ela for fazer é no dinheiro. Eu tive a oportunidade de me relacionar, de ter amigos desse jeito, desse tipo. E era um ponto que às vezes a gente ia sair para se divertir e ele não falava nada mais do que o dinheiro. Nada mais do que ostentar: porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou comprar aquilo outro, e isso e aquilo. E aí ficava pensando em dinheiro, pensando em ganhar mais dinheiro. Então um momento que às vezes era para ser algo de descontração, acabava virando um verdadeiro comércio. O shopping center, onde ele estava querendo vender até a mãe. A fim de ter mais dinheiro. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. E porque Ele sabe disso, Ele diz: me adore, para que você fique parecido com Ele. Amém. E que você comece a exalar as características dele, o caráter dele.
Mas aí quando a gente fala de adoração, a gente começa a falar sobre adoração, a gente começa a pensar, o que é adoração? Na verdade, o que é adoração? Às vezes a gente pensa que a adoração é aquele momento que a gente faz dentro da igreja, onde a gente vai ficar louvando. Santo, santo, santo. A gente pensa que a adoração é algo que você faz aqui, que vai chegar até o Senhor, que vai chamar a atenção dele. Amém? A gente pensa que adorar é cantar. Adorar é louvar. Hoje eu vou falar um pouco de adoração. Ontem eu falei sobre intimidade. Eu falei sobre você ter um relacionamento com o Espírito Santo. E quando você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, o que ele vai mais pedir para você, sabe o que é? Adore ao Senhor Jesus. Aleluia. Direcione toda a adoração ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então, se ele vai falar isso muitas vezes para você, então ele vai dizer, louve. Então ele vai dizer, agora adore. Você vê que são coisas diferentes. Agora adore somente ao Senhor Jesus. Então quando ele vai falar isso, a gente tem que saber o que é adoração, como adorar. Entenda que a adoração, diferente do que a gente é ensinado por gerações, dia após dia, que a adoração é algo que você faz aqui, que vai subindo para o céu. Na verdade não é isso. Na verdade é algo que está sendo produzido lá no céu e vai ser reproduzido através da sua vida. Diga, algo que está sendo produzido no céu será reproduzido através de mim. Aleluia. Agora há pouco eu tinha preparado uma palavra sobre construir um altar de adoração. Aí a irmã Mel vem novamente ler. Aí a gente fala assim, Senhor, não dá, assim não pode, né? Você vai e fala a palavra antes, né? Mas não tem problema não. Ela já leu, deixa essa palavra aqui. Mas eu queria que você abrir a sua Bíblia em Atos 16. Se você prestar bem atenção, os grandes heróis da fé, os grandes homens de Deus, todos eles tinham um costume de construir altares, de instituir altares. Então onde eles chegavam, eles iam lá e faziam um altar. Eles construíam um altar um altar de adoração ao Senhor. Eu lembro, preguei essa semana lá na igreja a respeito de Naamã. E se você observar, depois que ele recebeu o milagre dele, depois que ele foi curado, ele foi lá e pegou e pediu para o profeta, deixa que eu leve um pouco dessa terra que tem aqui. Eu quero levar um pouco dessa terra lá para a minha terra, que eu quero construir um altar, porque tão somente a partir de hoje, eu, minha família, nós não adoramos outro Deus, a não ser o Deus do profeta. Então, se você observar, era um costume que tinha antigamente. E nos dias de hoje, esse costume deveria continuar sendo posto em prática. Quem de vocês tem um lugar instituído? Esse lugarzinho é o meu altar de adoração. É o lugar onde aqui é oferecido ao Senhor. Esse lugar aqui, quem tem isso aqui? Em outras palavras, quem tem o seu quarto de guerra, né, do filme? Isso é uma coisa que todos nós deveríamos ter. Isso é uma coisa que todos nós deveríamos instituir. Se você observar para o mundo, se você observar para o secular, e se você voltar um pouquinho a visão para o satanista, para o macumbeiro, para o bruxo, para as pessoas que trabalham com magia negra, enfim, com o outro lado da força, o Batman, você vai ver que eles instituem os altares de adoração deles para o outro. Sim ou não?
Por que eles fazem isso? Porque através daquele lugar, ainda que seja físico, você está como se fazendo um ato profético ali naquele lugar, instituindo no local físico, para que a partir daquele lugar seja canalizado o poder das trevas para aquele ambiente. E quando nós falamos de altares, nós estamos fazendo isso. E muito mais importante do que um costume, que seria como um ato profético, você construir o teu altar de adoração, seria você, olha para o teu irmão e diz, você ser um altar de adoração. Exatamente, é você ser um altar ambulante de adoração. Porque eu acredito sinceramente que aquilo que você emana, aquilo que você conquista no teu secreto. A palavra de Deus não diz que o Senhor, que aquele que busca Ele no secreto, lá no escondido, lá, você e Ele, é você e Ele. Então naquele momento você vai carregar aquilo que você conquistou. Lembra da intimidade ontem? Do que eu falei de intimidade com o Espírito Santo? Lembra que você vai chegar um momento que você vai estar exalando isso, que quando você chega em um lugar, simplesmente a atmosfera daquele lugar, ela vai mudar só pelo fato da tua presença. Não é a questão da tua presença em si, mas é a questão da presença do Espírito Santo manifesta em você. Vai mudar a situação. Vamos ler aqui Atos 16. Capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a presença do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança no cárcere interior, e lhe prendeu os pés no tronco. Repitam assim comigo: discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Vamos continuar lendo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas das prisões, da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para eu me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Feche os olhos um minutinho.
Espírito Santo querido. Senhor, nós te convidamos para nos ajudar nesse momento. Senhor, nossa mente racional, carnal, ela é muito lenta para acompanhar, Senhor, os teus ensinamentos. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, vem, Senhor, nos ajudar nesta manhã. Venha nos ajudar a entender as coisas do céu. Venha nos ajudar a entender os ensinamentos do céu. Leva-nos, Senhor, a entrar em lugares que nós ainda não adentramos, a conhecer lugares, Senhor, do teu coração, lugares em Deus que nós não conhecemos, mas que venha, Senhor, haver uma mudança em nosso caráter, em nossa forma de agir, em nosso posicionamento diante do Reino. Senhor, queremos ser pessoas melhores, queremos ser filhos melhores. E por isso, Senhor, nós te pedimos, venha nos conduzir nessa manhã. Espírito Santo, não me deixa te atrapalhar. Não me deixa te atrapalhar, Senhor, e vem e faz o teu jeito, faz a tua vontade. Abre, Senhor, abre os sentidos espirituais do teu povo, que pessoas possam sair daqui impactadas e cheias do teu Espírito, cheias da tua unção, cheias do teu amor, cheias do teu poder, que sejam levantadas hoje aqui nessa manhã verdadeiras colunas de avivamento, verdadeiras colunas, Senhor, que vão emanar tudo aquilo que está sendo produzido aí no céu. Que almas venham se render ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, através da vida dessas pessoas. Pessoas essas, Senhor, que às vezes que tem, Senhor, um chamado ministerial. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e pergunte para ele assim: o teu louvor é um louvor libertador? Eu acabei de falar que a adoração, ela não é daqui para lá, ela é de lá para cá. Nós somos como verdadeiras caixas de som ambulante andando nessa terra. Como essa caixa de som, você observar, uma caixa de som, ela tem a caixa, ela é ligada por um fio até uma aparelhagem. A caixa de som, ela vai reproduzir o som que está sendo produzido em uma caixa, ou em uma aparelhagem. A caixa de som vai reproduzir o som que está sendo produzido em uma aparelhagem. Nós somos como verdadeiras caixas de som, que nós vamos reproduzir aquilo que está sendo reproduzido aonde nós estamos conectados. Ih, pastor, agora ficou confuso isso. Nós sabemos que existe Deus e o outro, e o Batman, e o diabo. Nós sabemos que existe céu e existe inferno. Eu pergunto para você, aonde você está conectado? Aonde você está conectado? O seu fio está conectado na aparelhagem do Senhor ou na aparelhagem do outro? A primeira vez que eu vim aqui, eu falei a respeito dos 3 níveis ou melhor, falei da oração e falei dos 3 níveis que a oração tem. Eu vou falar mais um pouquinho para que você entenda a respeito da adoração. A adoração, ela é algo
que você vai estar fazendo e declarando o Senhor, e através disso o Senhor vai canalizar tudo que existe lá no céu através da tua vida. É pela oração. Porém, se você observar, não existe uma adoração que ela não esteja ligada diretamente ao que nós conhecemos como oração. E quando a gente fala de oração, às vezes as pessoas não sabem o que é oração. Se você observar no tempo antigo, quando estava lá com Jesus, chegou certo momento que as pessoas olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Se você observar, aquele povo daquela época era um povo de oração. Judeu, você já viu como é que judeu é? Tem uma determinada hora do dia, ele para o que está fazendo, para e vai orar. E vai orar ao Deus, Rafa, ao Deus que cura. Sim ou não? Só que eles começaram a observar uma coisa através de Jesus. Jesus, ele fazia uma oração simples, com 2, 3 palavras, e acontecia. As coisas aconteciam. E eles ficavam horas, às vezes, orando, meditando, e nada acontecia. Eles começaram a perceber o quê? Ei, peraí, tem alguma coisa errada. Por que ele ora e acontece e a gente não? Se você observar, Jesus estava lá no barquinho certa vez, e começou uma tempestade, que o barco quase veio a pique, quase veio afundar. Jesus, aí os apóstolos vão lá e acordam. Jesus, acorda ali, mano. Olha o barco aí, está quase virando a tempestade e você está dormindo. Você não se preocupe que a gente vai morrer. Jesus olha para eles e fala assim: ô povinho sem fé. Olhou, falou assim: tempestade, cala-te, mar, aquieta-te. Foi essa a oração dele. E de repente tudo parou. Tudo parou. A tempestade parou. Aqueles homens ficaram admirados e falaram assim: quem é esse daí? Que a tempestade, o mar, as forças da natureza obedecem à voz dele. Quem é esse? E muitas outras coisas que começaram a acontecer através da vida de Jesus. Então aquele povo começou a perceber que eles não sabiam orar. Lembra de ontem que eu falei? Diga para o teu irmão: você não sabe orar. E nós não sabemos orar. E aí eu comecei a buscar: Senhor, eu também quero aprender a orar como aquele povo quis aprender a orar. E aí de repente chegou um dia, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus olha para eles e fala assim: quando for orar, não faça igual aquele dos fariseus que ficam lá na esquina falando: ó Senhor magnânimo. Ele falou: diga assim: Pai nosso que está no céu. Repita isso: Pai nosso que está no céu. Essa primeira frase já traz muita revelação do que é uma oração. Se é Pai nosso que está no céu, isso quer dizer que você tem um pai. Olha, a pessoa está dizendo: você tem um pai que está lá no céu. Você tem um pai. Quem ainda tem pai hoje aqui? Biológico, levanta a mão. Tem? Quando você chega lá diante do seu pai, você fala assim: bom dia, senhor José. Você faz isso? Quando você vai falar com seu pai, você manda um e-mail para ele dizendo: eu preciso marcar o... Bom dia, senhor José, estou aqui enviando esse e-mail com o intuito de, a fim de marcar uma reunião para estarmos conversando a tal hora, tal, e terá fim tal hora, Você faz isso? Não. Como é que você faz? Você chega na casa do seu pai, abre a porta, ele vem te atender, você abraça ele, dá um beijo bem melecado no rosto dele. Quando a gente é criança, a gente corre, abraça, o papai vem do serviço, você corre e pula em cima dele, dá um abraço. E eu te garanto que ele pode ter um dia de cão, como diz aí o circular, aquele dia que tudo dá errado. Ele chegou em casa estressadíssimo. Mas na hora que chega e o filho vem nessa posição assim: papai, tudo aquele estresse vai embora e ele vai ficar muito feliz. Você que é pai, você que é mãe, você vai entender isso. Você não fica muito feliz quando o seu filho chega até você nessa posição?
Se você observar, aquela criança não tem nada para te oferecer, além do que um sorriso, que às vezes não tem nem um dente no sorriso. Mas você vai ficar muito feliz por essa atitude simples. Simples. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Olha para o teu irmão e diz: você é a imagem do Senhor. E você acha que Deus fica como quando você chega para Ele e diz: papai? Você nunca falou para Deus que Ele é teu pai? Você nunca o chamou de papaizinho querido? Se você nunca fez, faz agora. Feche os olhos e diz assim: papaizinho querido, eu estou aqui. Isso, diga para Ele: papaizinho, eu estou aqui. É isso, meu filho. Papaizinho, eu estou aqui, papai. Ô papai, vem fazer um cafuné em nós, um carinhozinho em nós. Agora olhe para mim aqui. Essa primeira frase já resume muita coisa, para você ver como nós fomos ensinados de forma errada, como nos chegar ao nosso Pai. E aí a gente vê, às vezes a gente vai na igreja e olha as pessoas orando e diz: Senhor magnânimo, estamos reunidos aqui com os beneplácitos. Aí você olha e diz: eu não sei orar. Eu não sei orar desse jeito, eu não sei orar. Aqueles homens também não sabiam. Por isso eles começaram a perceber e foram perguntar. E nos dias de hoje a gente chega nos lugares e começa a perceber que a gente também não sabe orar. Olha a simplicidade, gente. As coisas de Deus, elas são muito simples. Jesus, quando falava e pregava a palavra dele para o povo, falava de arvorezinha, peixinho, redinha. Não precisa de coisa, não precisa de muita coisa. Nós, seres humanos, a gente acaba complicando as coisas. E a oração, eu costumo dizer que ela era como um tabernáculo, e ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é o que eu chamo de átrio. Diga átrio. É aquele momento de oração onde a gente só pensa em nós, só pensa nas coisas terrenas, só pensa nas coisas terrestres, só pensa nas coisas físicas, materiais. A gente começa a orar: Senhor, eu preciso de um carro, preciso de uma casa, eu preciso comer, estou com fome. Crente é dessa, né? Começa chegando no final do culto: Senhor, abençoa a pizza. Ô, Senhor, desculpa. Começa a pensar nas coisas físicas. Senhor, aí começa: Senhor, abençoa. E aí não tem mais o que pedir, começa a orar pelos familiares. Senhor, abençoa meu marido, abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa meu tio, abençoa minha tia, abençoa minha sogra. Minha sogra não, Senhor. Começa a orar para todo mundo. Aí não tem mais ninguém da família para orar. Aí você começa a orar pelos amigos da faculdade. Senhor, abençoa fulano e tal. Abençoa aquele... Aí 60 nomes que você vai tentando lembrar. Abençoa, peraí, Senhor, deixa eu lembrar o nome daquele. Ah, é esse aqui. Não lembrei o nome, mas é o número da chamada, é 60. Começa a orar. Aí não tem mais o que orar. Aí você cansou. Você cansou e começou a ficar frustrado com aquilo. Porque simplesmente a oração parece que não rompeu nada, não aconteceu nada. Você diz: agora? Sim. Aí você vai e começa a chorar, porque o teu coração, o teu espírito vai pedir por algo espiritual. Nesse momento que o teu espírito vai começar a ansiar por algo espiritual, é o momento que o Espírito Santo vai agir. E aí ele vai te transportar do átrio para o lugar santo. Aí o lugar santo é onde começa a brotar a verdadeira adoração dentro de você. Porque até então no átrio, ou melhor, no átrio você está orando, aí você canta, você louva, você pega o hino da harpa, e você louva o hino da harpa, aí você louva aquele hino tão espiritual que todo mundo acha maravilhoso, lindo. A Ele a glória. Você louva. Só que você saiu do átrio e foi para o lugar santo. E aí no lugar santo, agora vai começar a brotar dentro de você uma adoração sincera.
aquela adoração que vem mesmo do teu espírito, é algo que é produzido pelo próprio Espírito Santo dentro de você. É aonde as palavras vão te atrapalhar, aonde você não vai mais conseguir falar, dizer assim: Senhor, abençoa ele. Você vai dizer: não, Senhor, eu não presto mesmo, eu não mereço nada não, Senhor, eu mereço é morrer. Aí você vai começar a sentir o amor tão grande do Senhor por ti, e você vai se constranger e dizer: Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço isso. É onde vai brotar uma adoração, e você vai tentar cantar e as palavras vão te atrapalhar. Você vai, quem é músico, e vai tentar tocar, você não vai conseguir tocar, porque esses acordes eles são muito limitados para expressar o amor que você tem por ele e ele por você. E isso vai se tornando e vai continuando e vai ficando mais quente, o negócio vai esquentando. E você vai deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de você. E aí o Espírito Santo, ele vai tirar você do lugar santo e vai levar para o Santíssimo lugar, ou o Santo dos Santos. Diga Santo dos Santos. Diga Santíssimo lugar. Santíssimo lugar. Algumas pessoas já cantaram assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Todo mundo canta isso, é uma música que eu acho muito bonita, eu gosto também. Queria saber cantar ela. Mas eu quero te dizer, te digo sem sombra de dúvidas, que quase ninguém pisou nesse lugar. E eu quero te dizer por quê. Porque o lugar, o Santo dos Santos, é um lugar onde você não sente absolutamente mais nada além do amor dele por você. É aquele lugar onde você não vai sentir fome. E olha, tipo, um crente não sentir fome tem que ser um lugar bom, porque crente vive com fome. É um lugar onde você não vai sentir dor. É um lugar onde você não vai sentir absolutamente mais nada além do amor do Senhor por ti. É aquele lugar onde você não vai conseguir nem falar. É um lugar onde você não vai conseguir raciocinar muito bem. Você vai ficar só recebendo dele, só recebendo o Senhor ministrando sobre você. Quantos profetas, quantas pessoas, personagens da Bíblia você conhece que já fizeram um jejum de 40 dias, 40 noites, tudo sem comer nada? Eu quero te perguntar, como você acha que eles conseguiram isso? Porque eles entraram no Santo dos Santos. É um lugar onde eles não sentem mais. Eles não sentem mais a fome, a dor, a tristeza. Eles não sentem mais isso. Agora vocês aprenderam a orar. Agora vocês aprenderam como orar. Agora, desde ontem vocês estão aprendendo a orar. Porque ontem eu falei tudo. A oração, você chega na oração e diz: Espírito Santo, vamos comigo orar. E é o Espírito Santo que vai nos conduzir e dizer: agora louve, agora cante, agora adore ao Senhor Jesus, agora não fale mais nada, fique quietinho, calado. É Ele que vai dizer, e conforme você vai se deixando guiar por Ele, Ele vai conduzindo você a esses 3 estágios da oração. A oração é algo que vai fazer com que você viva o sobrenatural de Deus. Nós acabamos de ler, agora vamos voltar aqui para a palavra. Agora eu começo a pregar. Eu disse: nossa, ele falou 1 hora para dizer que agora ele começa a pregar? Gente, eu sei que não é fácil ouvir esse pastorzinho aqui falando que essa voz está com a rachada. Mas aguenta aí, o Senhor vai te dar força. Amém? E aí estava Paulo e Silas. O primeiro versículo diz assim: eles estavam indo para oração. É isso que diz, ó. E aconteceu que indo nós à oração. Você observar, eles estavam indo orar. Quem quer viver o sobrenatural do Senhor, levanta a mão. Eu quero te dizer que o caminho mais curto para você viver o sobrenatural do Senhor sempre vai ser através da oração. Sempre vai ser através da oração. Todas
as grandes manifestações que aconteceu, se você observar, o homem estava fazendo algo relacionado à oração. E aí aqueles homens, eles estavam indo para a oração. E aí tinha uma mulher que estava possessa de um espírito, de um demônio, um espírito maligno, de adivinhação. E aquela mulher, onde ela trabalhava para os homens, e ela adivinhava as coisas, e aqueles homens ganhavam muito dinheiro em cima dela. E aquela mulher viu Paulo e Silas andando pelaquela cidade, e ela começou a dizer o quê? Estes homens que estão pregando a salvação, eles são homens de Deus. Eles estão pregando a salvação. Aquele espírito estava falando uma mentira? Não. Mas se você observar, a palavra de Deus diz que Paulo ficou perturbado com aquilo. Ele se perturbou, ele ficou agoniado, porque aquilo aconteceu por muitos dias. A palavra de Deus diz que por vários dias aquela mulher ficou seguindo eles e falando a mesma coisa. Paulo olha para aquela mulher e diz assim: espírito maligno, sai dela. E naquele mesmo momento aquela mulher foi liberta. Ontem nós repetimos muito isso. O diabo, ele não tem poder para criar nada, mas ele tenta corromper tudo. Se você observar, aqueles homens estavam indo orar, eles estavam fazendo a obra de Deus, eles estavam pregando o evangelho, anunciando a salvação, e o demônio dizendo: olha, aqueles homens são homens de Deus. Às vezes a gente vai pregar em algum lugar e a gente tem que ter cuidado com os elogios. Às vezes nós estamos num seminário, gente, de dons. Nós estamos num seminário que você vai aprender está aprendendo a respeito dos dons espirituais, de como fluir, de como buscar. As manifestações, a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor fará as mesmas coisas que ele fez e ainda fará maiores. E diz: aquele que crê nele, não tem como, os sinais vão acompanhar aquele que crê. Eu quero te dizer que através disso você vai começar a manifestar os sinais de Deus sobre a tua vida. Pessoas serão curadas através das tuas mãos. Pessoas serão libertas através da tua voz, da tua pregação. Você será um canal de bênção em muitos lugares onde você passar. E o diabo também sabe disso. Você tem que ficar atento aos elogios. Sabe o que é um dos principais inimigos do homem hoje? Não é o diabo, é o sucesso. Quando eles começam a ter sucesso, entra uma coisa chamada soberba no coração, orgulho. Isso vai afastar o homem do propósito do Senhor. Isso afasta o homem do propósito do Senhor. E aquele diabo, aquele demônio estava falando isso e tentando fazer isso com Paulo e Silas. Paulo e Silas expulsou aquele capeta daquela mulher. E aí os homens lá daquele lugar ficaram irritados, porque agora eles não tinham mais aquela mulher para ganhar dinheiro para eles. Olha, esses homens aí estão pregando coisa que não é do nosso costume, querendo colocar coisa nova, então está errado, vai contra a nossa lei, manda prender, manda açoitar. Nós observarmos, aqui vem falar agora das prisões, da base da prisão, vai falar das paredes da prisão, e vai falar principalmente dos instrumentos de tortura que foram usados para torturar aqueles homens. E aqueles homens foram açoitados na praça, e depois ordenaram que prendessem eles e os amarrassem, os pés, as mãos, aos troncos lá, e eles ficaram presos. E a palavra de Deus diz agora que era chegado a meia-noite, eles começaram a fazer o quê? Orar, adorar ao Senhor e cantar e louvar ao Senhor. E aí de repente veio como um terremoto que sacudiu as bases daquela prisão, daquela cadeia, que as portas se abriram, os grilhões quebraram e as amarras se soltaram. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você tem um louvor libertador? Você sabia que através do teu louvor, pessoas que chegam até você
às vezes com enfermidade, às vezes com problemas, que precisam de libertação, porque elas estão atoladas às vezes num poço, numa prisão espiritual, numa prisão da alma. Através do teu louvor você pode libertar essa pessoa. Mas muitas das vezes você vai precisar também entrar nessas cadeias para libertar essas pessoas. Quem quer fazer a obra do Senhor aqui, levanta a mão. Diz assim: eu tenho no meu coração o desejo de fazer a obra do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: se você tem esse desejo, fique sabendo que às vezes você vai ser levado a lugares que você não quer ir. Você vai ser levado a viver coisas que você não quer viver. Você vai ser colocado às vezes em prisões para que você venha libertar outros que estão lá. Aleluia. Ah, mas por que isso, pastor? Por quê? Porque o Senhor, a maioria das vezes, Ele não vai fazer algo na vida, Ele não vai fazer algo através de você sem antes Ele ter feito em você primeiro. E se você observar, estava Paulo e Silas lá presos. E eles começaram a cantar, começaram a adorar, veio o terremoto e quebrou. E tinha um carcereiro que ele ficou desesperado, porque agora os outros presos haviam sido libertos. As cadeias se abriram e ele ficou com medo de todos os presos terem fugido. E ele pegou a espada e tentou se matar. E naquele momento, Paulo e Silas falaram: ei, para aí, não precisa usar, não precisa se matar, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E aí aquele homem olha para eles e pediu luz. Se você observar, aqui fala que aquele homem pediu luz. Você sabia que o mundo, apesar de você olhar e ver todo mundo estampado, uma cara de traquinas, sorrindo, mas na verdade, a grande maioria está precisando de luz. Repita: a grande maioria precisa de luz. Isso é muito sério, gente. Ontem nós estávamos vindo para cá, no caminho eu falei assim, o Senhor me deu uma passagem, eu falei assim: Isaías, tem Bíblia aí? Tem. Abre para mim aí Provérbios 20, 27. Aí ele foi lá, abriu. O que está escrito aí? Aí ele falou: eu digo, meu Deus, olha que o Senhor me entregou no meio do caminho. Abre aí sua Bíblia, 20, 27. Provérbios 20, 27. Quem achou, diga amém. Amém. Como é que está escrito aí? 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada. Vamos falar isso bem alto. 1, 2, 3. Ah, assim não. O pessoal não tomou café hoje. Mais uma vez. 1, 2, 3. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, algumas pessoas falam que nós somos o corpo que possuímos uma alma e um espírito, sim ou não? E eu digo diferente, eu digo que nós somos um espírito que possuímos uma alma e um corpo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é corpo? Deus é espírito. Então nós somos espírito que possuímos uma alma e um corpo. Por que que Ele deu corpo para a gente?
Você sabe? Ele nos deu esse corpo, essa matéria, para que nós tenhamos legalidade de estar pisando nessa terra. Então aprenda uma coisa: se um dia você se deparar com um capeta, você pode dizer para ele assim: capeta, pode sair daqui, porque eu tenho legalidade para estar aqui e tu não. Você pode dizer isso para ele. Sabe por quê? Porque ele não tem legalidade para ele estar aqui. Ele precisa de um corpo. Por isso que ele baixa com aquelas pessoas lá no exterior. Estão entendendo? Então, se nós somos um espírito, e a palavra de Deus acaba de dizer que o espírito do homem é uma lâmpada do Senhor. Eu costumo de dar um exemplo. Não, tá bom. Eu costumo dar um exemplo que é assim. É como nós somos uma lâmpada. Legal, né? Aqui é o espírito do homem. Só que aí a gente acaba fazendo um monte de besteira nesse mundo. Acaba fazendo um monte de coisa. Aí vem uma camada de carne em cima da lâmpada. Uma camada de carne. Ok? Uma lâmpada, imagina uma lâmpada dessa. Você coloca um pano em cima da lâmpada, vai cobrir o brilho, certo? Aí a gente faz mais besteira. Põe mais camada de carne. E o brilho vai apagando. Aí chega um momento que tem, e aí, cadê o brilho? O espírito continua aqui, mas agora o brilho não está aparecendo por causa das camadas de carne. O que são essas camadas de carne? O que são essas camadas de carne? É a desobediência. É o pecado, é o erro, enfim. E aí, se nós somos o Espírito, a lâmpada, o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor, e é uma lâmpada, está aqui, outras pessoas também têm que ver esse brilho em nós. Através da tua adoração, esse brilho no teu espírito, ele vai ficar cada vez mais intenso, ele vai ficar cada vez mais forte, a fim de atingir as outras pessoas no meio onde você está inserido. Às vezes a gente chega nos lugares e vai fazer seminários de louvor e adoração, e a gente pergunta para as pessoas assim: o que você é dentro da igreja? A pessoa fala: eu sou um levita, como se fosse uma classe especial dentro da igreja, uma classe especial onde ninguém pode tocar. E aí não é bem por aí. E não é bem por aí. Ontem eu estava falando com o irmão G e estava explicando para ele o que é ser levita. Na verdade, a tribo de Levi foi uma das primeiras a fazer besteira e pecar contra o Senhor. E o Senhor ficou irado com ele. Depois eles se arrependeram, foi lá pedir perdão para o Senhor me perdoa, porque tal. O Senhor perdoou, falou: eu te perdoo sim, eu perdoo vocês. Mas por conta disso, agora vocês vocês não terão herança. Vocês não vão herdar nada. O trabalho de vocês agora, vocês vão só me servir. Vocês vão fazer os trabalhos no tabernáculo, na tenda. Vocês vão só me servir. Vocês vão viver do que o povo der para vocês. Então se alguém chegar e dizer assim: sumiu meu chiclete daqui. Se alguém chegar para você e dizer assim: toma aqui um chiclete, você pode usufruir. Porém, quando na terra lá, você não vai ter uma terra para você. A tua função aqui sumiu mesmo. A tua função vai ser unicamente cuidar da hora. Você, né? A tua função vai ser unicamente tomar conta do templo. E aí o Senhor pegou e saiu dividindo da tribo de Levi algumas pessoas e falou: ó, vocês vão fazer tal função, você tal função, você tal função. No final sobraram 8.000 levitas. De 38.000 sobraram 8.000. Desses 8.000, Deus falou assim: 4.000 vai ser porteiro, e os outros 4.000 que restou, esses vão ser os músicos. Traduzindo,
Quando o levita acha que ele é uma classe especial, ele tem que saber que ele vem depois dos porteiros. Não é uma classe especial. E outra, levita não é aquele que só canta e toca na igreja. Levita é todo aquele que está apto a fazer o trabalho do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: você está apto a fazer o trabalho do Senhor? Agora faz aquela cara de crente invocado e diz: então você é levita. Só você é levita. Aleluia. Então, quando você, com a palavra de Deus, nós acabamos de ler que o homem, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Essa lâmpada está inserida aqui na terra. Outras pessoas vão ver você. Quando aquele homem chegou e disse e pediu luz, as pessoas aí fora, elas estão em trevas e elas precisam de luz. E o Senhor se referiu a nós como sendo a luz do mundo. Nós precisamos tirar essas camadas de carne da nossa vida para que nós venhamos realmente brilhar nesse mundo. Nós venhamos realmente brilhar aqui. E não tem como fazer isso se não for de outra forma, através de uma adoração genuína. Entenda que às vezes nós adentramos em lugares que nós não queremos, como aqueles homens. Você acha que aqueles homens eles queriam estar presos? Eles foram para fazer a obra do Senhor, e por que eles ficaram presos? Eu quero te dizer que todos nós às vezes temos problemas. Quem não tem problema? Até uma criancinha tem problema. Uma criancinha, ela vem para a igreja e fica pensando: chegar em casa eu vou usar que brinquedo? O Power Ranger ou o Lego, sei lá. É um problema. Nós às vezes temos problemas seríssimos que a gente está inserido dentro dele. Eu quero te dizer, independente da circunstância, no momento que você construir um altar de adoração, ou melhor, não construir um altar de adoração, mas você ser o altar de adoração, todas essas prisões, essas cadeias, esses grilhões serão quebrados, simplesmente quebrados através da tua adoração. Às vezes as pessoas dizem assim, o levita ele fala: eu faço a obra de Deus através do louvor. Toda obra que você fizer, ela deve ter um único objetivo: salvar vidas, saquear o inferno e repovoar o céu. E se você, aí a gente pergunta: você faz a obra de Deus através do louvor, cantando? Sim. Quantas pessoas aceitaram a Jesus através do teu louvor? A pessoa para e ninguém? Mas estou cantando. E daí? Se você observar aqueles homens, a palavra diz que eles estavam louvando ao Senhor e orando. A prisão se quebrou. Todos foram libertos. Depois aquele homem queria se matar. Ele disse: não se mate não, porque eu estou aqui, nós estamos aqui. O que foi que aquele homem falou? O que foi que ele perguntou? Depois falou assim: como? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Sabe o que é isso? É a mesma coisa de dizer assim: eu quero aceitar Jesus, sem que você precise fazer um apelo. Pessoas podem se render através da tua adoração. Pessoas podem aceitar Jesus através do teu louvor. É por isso que eu digo: quando você for adorar, adore de verdade. Quando eu disser vamos louvar o Senhor, louve de verdade. Como você adora ao Senhor, adore de verdade. O tempo já está corrido, não vai dar para ler o outro trecho, mas eu vou falar. Está em Samuel. Eu vou só falar e aí você lê em casa depois. Isso está em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, depois você lê o capítulo todo em casa. Você vai ver que Davi ele foi buscar a arca do Senhor. E ele trouxe de forma errada, que ele trouxe num carro de boi. Lá no carro bonitão. E aí Uzá morreu. E aquela coisa toda. Primeira coisa que eu aprendo com aquela história: não adianta fazer a coisa certa da forma errada. Nós temos que fazer o que é certo da forma certa. Deu tudo errado para Davi, e ele estava com a melhor das intenções.
Depois ele viu de novo o que ele tinha feito. Ele disse: agora eu vou fazer da forma certa. Chamou os levitas, pegou, vamos buscar a arca, e trouxeram a arca segurando na mão. E a palavra de Deus diz que a cada 6 passos ele sacrificava bois e carneiros ao Senhor. Eu fiquei pensando, por que 6? Por que 6? 7 é um número da perfeição divina. É um número de Deus. É perfeito, perfeito. Só que 6, a palavra de Deus diz que 6 é o número do homem. É um número imperfeito. Lembra que fala que a besta, o número da besta é o número do homem, que é meia. 6 é o número do homem. E a cada 6 passos, Davi sacrificava ao Senhor. Isso quer dizer, eu vejo isso claramente, como a cada 6 passos meu, eu tenho que parar e sacrificar algo ao Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Quantas horas de trabalho você faz por dia? Quantas horas? Quantas horas tem o dia? 24. A cada 6 horas, para uma para o Senhor. Senhor, essa uma eu quero entregar a Ti. Essa uma eu quero adorar ao Senhor. Eu quero ter essa 1 hora dedicar a Você. Quantas vezes a gente separa o pessoal do louvor que canta aí, a gente separa, vamos fazer ensaio, a gente fica 2, 3 horas ininterruptas ensaiando, e aquele ensaio sem parar. Ensaia, para um pouquinho, vamos sacrificar ao Senhor. Esteja fazendo o que estiver, para, sacrifica ao Senhor. Alguns minutos do teu tempo, que você estiver fazendo, dedique ao Senhor. E continua o capítulo 6 de 2 Samuel. No final ele fala assim: e Davi vinha pulando, saltando e adorando com todas as suas forças. Você adora ao Senhor com todas as suas forças, sim ou não? Glória a Deus. Eita. Essa resposta foi com todas as suas forças? Eita. Você é um adorador, sim ou não? Sim. Você quer adorar o Senhor com todas as suas forças? Sim. Então quando alguém disser assim, quando você for para a igreja e alguém disser assim, diga glória a Deus, você tem que encher o pulmão de ar e dizer glória a Deus. Não é glória a Deus. Quando alguém disser assim, aplauda ao Senhor, vamos aplaudir o Senhor para valer, gente. Se é para louvar, vamos louvar. Se é para adorar, vamos adorar. O Senhor diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. Isso é o que eu chamo de amor total. E toda é toda mesmo. Então vamos colocar garra nisso. Aleluia. Hoje nós teremos um período de adoração diferente do de ontem. Hoje será um momento de adoração você e ele. É você e ele.